Nossa leitura de hoje começa na página 30. Pequenos começos. Aqui ela inicia o texto falando sobre o profeta Zacarias, em que ele mencionou aquele versículo, né? Não desprezemos os pequenos começos, que foi o que eu falei no primeiro vídeo. Alguns anos atrás, um pequeno grupo de mulheres decidiu se reunir para orar e buscar mais da presença de Deus. Éramos apenas 4. Isso é a história dela, tá, gente? Da autora do livro, da Viviane Martinello. Elas começaram no grupo pequeno, apenas 4 mulheres, o primeiro dia, em casa. Olha que legal. E hoje, ela reúne mulheres quinzenalmente. Na reunião de mulheres na igreja dela, vai uma multidão de mulheres para lá. Quem segue ela sabe que vai caravanas, enche, tá? A reunião de mulheres dela, meu Deus, Deus usa demais. Eu assisto muito online, né? Então até fica o convite aí para vocês. Quem não conhece essa pastora ainda, meu Deus, assistam, que é uma bênção, tá? Fala muito ao nosso coração. A igreja é Abba Pai Church. Então, toda quinta-feira, a cada quinzena, ela faz um culto de reunião de mulheres. E é uma bênção, tá? Continuando aqui. Então, ela diz, né? Hoje, quando vejo a multidão de mulheres que participam quinzenalmente das nossas reuniões, penso nessa palavra de Zacarias. Será que alguém ousa desprezar esse dia de pequenos começos? Deus nos confia coisas aparentemente pequenas. Devemos cuidar daquilo que nos foi dado. Quando somos fiéis no pouco, o muito virá às nossas mãos. Deus precisa se certificar de que o nosso coração não está no sucesso ou no fracasso, mas está nele e permanecerá nele. Portanto, não tenham foco no crescimento. Não queira ser grande. Ame o seu pequeno começo. Ame e cuide desse lugar especial que você ocupa hoje, porque é nele que você será surpreendida. Então, ame o seu começo. Ame o seu lugar. Não importa se ele é pequeno. Ame. Faça tudo com amor. Faça tudo como se estivesse fazendo para Deus, porque é para Deus. Nossos atos, nossos serviços, tudo é para Deus. A nossa vida é uma adoração a Deus. Então, quando a gente começa a entender isso, tudo muda. Porque a gente começa a fazer pequenas coisas com amor, porque a gente sabe que é para Deus, para adoração a Deus. Então, comece no pequeno, sabe? Valorize onde você está hoje, valorize a tua família, o teu emprego, aquilo que Deus te colocou nas mãos. Comece a fazer bem feito aquilo que você já tem. Não queira algo maior que você ainda não tem e você nem está fazendo direito o que você tem na mão ainda. Então, prepare primeiro ali. Se prepare ali, para daí alcançar o grande. Porque Deus honra, né? E Ele vai nos moldando no pequeno. E aí o outro título diz assim: quanto mais escondido, mais valioso. Aqui ela menciona as pedras preciosas, o ouro, o diamante e outras pedras preciosas, elas estão o quê? Escondidas, né? Estar escondida não tira nem diminui o valor que as pedras preciosas possuem. Na verdade, quanto mais escondida, mais rara, quanto mais rara, mais valiosa uma pedra se torna. Essa mesma dinâmica se aplica às mulheres que Deus está levantando nessa geração. Mesmo escondidas, o valor delas não diminui. Na verdade, elas estão escondidas a fim de serem geradas e, no devido tempo, serem trazidas à luz para o processo de lapidação. E a gente passa pela lapidação. O ouro não passa? A gente também passa, né? Esse é um momento de preparação para que depois a gente venha
para que depois a gente seja exposta para o que Deus quer. Mas a gente precisa passar por esse processo, né? A parte essencial da nossa vida, ela é oculta. E só Deus conhece por completo. Por isso, os olhos do Pai estão voltados para dentro de nós. Ele não vê como o homem. O profeta Samuel viveu essa experiência com o Senhor ao ser designado para ungir um novo rei. Samuel precisava escolher um novo rei de Israel. E quem que ele escolhe? Davi. Mas Davi fugia completamente do padrão dos guerreiros e dos reis da época, não é? Mas por que ele escolheu? Porque Deus olhava o coração de Davi e não a sua aparência. Em 1 Samuel 16:7 diz assim: Não o julgue pela aparência nem pela altura. Foi o que Deus disse a Samuel. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então, Deus ele olha para o teu coração. Não importa como você está por fora. Quanta gente a gente encontra aí que sorri, que posta coisas que não condizem com a verdade, que não condizem com aquilo que está no interior delas. Por isso que esses tempos atrás eu estava bem incomodada com relação a... Até eu fiz um post de reflexão sobre mentiras que a gente posta, não é? No Instagram. Ah, uma casa perfeita, sempre toda arrumada, sempre... Gente, isso é ilusão. Vamos falar a verdade, né? É legal mostrar a casa organizada, não é sempre que ela está organizada, né? A gente sabe que a nossa vida é corrida, né? Então, vai ter dias que ok, vai estar organizado, mas vai ter dias que não. E tá tudo bem. E essa é a realidade, né? Então, a gente não pode se cobrar tanto também. Voltando ao texto. Com o objetivo de refinar o nosso metal interno e revelar o nosso coração, Deus permite abalos e tempestades. Se você tem orado por seus relacionamentos, prepare-se. Abalos virão para fortalecer a sua essência e as suas raízes. Só depois disso é que você terá condições de estabelecer relacionamentos saudáveis. Aí quando eu li isso aqui eu pensei, né, quem ora por paciência, eu graças a Deus sou bem paciente, mas normalmente quem ora por paciência, aí vem as provações, né? Aí vem só coisa que te tira do sério, para ver se realmente você vai ter controle, né? Acontece muito isso. Geralmente oramos e temos a impressão de que as coisas só pioram, mas podemos estar certas de que isso não é verdade. Todos os ventos e as tempestades que enfrentamos testam e fortalecem o nosso sistema de raízes no propósito de Deus. Os olhos dele estão nas raízes, porque são elas que seguram toda a nossa estrutura. Deus está levantando mulheres improváveis. Na verdade, elas parecem ser apenas um vaso de barro frágil e vulnerável. No entanto, quanto mais rachados e mais vulneráveis esses vasos são, mais o tesouro que habita dentro deles se derrama e se revela. Acredito que existem muitos vasos de barro olhando para fora de si mesmo e pensando em como são inadequados. Mas Deus convida cada um deles a olhar para dentro de si, onde está o verdadeiro tesouro. Isso vale para nós, né? Aqui está falando totalmente com a gente. Assim como um bebê, as mulheres que o pai deseja levantar, elas precisam passar pelos meses de gestação, no lugar secreto, porque eles são imprescindíveis para a sua sobrevivência após o nascimento. Olha que interessante isso. Então, a gente precisa ter aquele momento no lugar secreto, onde Deus vai trabalhando, onde Deus vai lapidando, para aí sim, uma hora Deus chama para fora. Isso é muito lindo. Eu já tô na página 35, tá, gente? É que eu pego alguns tópicos, porque senão fica muito extenso, né? 36. Tenho receio quando a projeção e a exposição de algo ou de alguém é antecipada.
porque o período de estar escondido e oculto deve ser respeitado. Não podemos desprezar os pequenos começos. Mas tenha em mente que eles não são veiculados em transmissões ou vídeos, mas consistem em altares erguidos dentro do rio da intimidade com o rei. São começos invisíveis aos olhos dos homens, mas não ocultos aos olhos de Deus. Em vez de nos expormos, precisamos permitir que Deus nos exponha no tempo certo. Porque quando Deus nos esconde, ninguém nos encontra. Mas quando Ele vem ao nosso encontro e nos expõe, nada nem ninguém será capaz de nos esconder. Deus está à procura de pessoas nas quais Ele possa construir uma escala de valores que não se baseia nos valores desse mundo, mas que estejam alinhadas com os valores do coração de Deus. Isso é muito importante, né? Porque hoje em dia tá tudo distorcido. E a gente precisa cuidar, principalmente com as nossas crianças, né? É assustador o que eu escuto às vezes, principalmente da minha mais velha que tem 12 anos. Então, não que parta dela, mas de coisas que ela escuta na escola. Então, a gente precisa orar e a gente precisa conversar muito com os nossos filhos e falar dos valores da Bíblia, porque o mundo tá aí para distorcer tudo. E é isso que o inimigo quer. Acostume-se com essa ordem. Ninguém começa a construir um prédio pela cobertura, mas pelos alicerces. Por isso, ele nos esconde por um tempo determinado, porque as raízes mais profundas nascem na entrega e na renúncia e crescem escondidas. Deus só promove publicamente aquilo que primeiro ele edificou no secreto. Aleluia. E agora vamos para a última página. Da mesma forma, isso aconteceu com Davi. Lembra de Davi? Quando ele estava escondido atrás das malhadas, não exposto como estavam seus irmãos, é que foi chamado para ser rei. Ele estava escondido. E quem que Deus quis? Davi. Deus foi ao encontro de Davi e chamou Davi para ser rei. E ele era totalmente improvável na época. O pai não mudou. Deus continua buscando Davis, escondidos, aqueles que estão mais preocupados com as suas poucas ovelhas do que com os lugares de honra. Aqui eu penso muito em casa, no lar, na nossa família. Nosso primeiro ministério, mulheres, é na nossa casa. Então, aqui é o nosso primeiro ministério. Se preocupe com a sua casa, com o seu lar, com a sua família, para depois pensar em se expor em lugares de honra. Então, procure sempre fazer aquilo que eu falei lá no início, que ela falou no início, que Deus colocou na tua mão. Já. Cuide do que Ele já colocou na tua mão. Preze, ore por aquilo, sabe? Deus, Ele não mudou. Ele continua procurando hoje as mulheres que estão servindo a família. Olha o que eu falei. A sociedade, as pessoas, homens de honra que trabalham para o sustento e a proteção de sua casa e para o próximo. Pessoas que trabalham no lugar secreto e que estão a ponto de serem promovidas publicamente. Amém? Então, a gente precisa pedir isso, sabe? Que Deus coloque isso no nosso coração. Para que a gente olhe para o pouco que a gente tem, sabe? Deus, Ele coloca ali nas nossas mãos, mas se a gente não valorizar isso, que sentido faz? Comece a fazer bem feito aquilo que você já tem, comece a valorizar aquilo que você já tem. E Deus vai honrar. Tá na palavra, né? Comece do pequeno. Amém? Então vamos orar para encerrar? Pai, obrigada, Senhor, por mais esse momento. Obrigada, Jesus, por mais um capítulo concluído aqui. Foi o primeiro que a gente concluiu. Deus, que livro maravilhoso, Senhor, que vem falando aos nossos corações. Pai, que cada mulher, cada pessoa que está me assistindo agora, que
ela tenha absorvido algo, Deus, do que eu falei aqui, Senhor. Que o teu Espírito Santo toque, Deus, o coração delas e que mude a trajetória da vida delas, Pai. Dê força para quem está fraco, Senhor. Cura, Deus, quem está enfermo, Jesus. O Senhor tem todo o poder, Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso, Pai. Que eles tenham, Senhor, um dia abençoado, um final de semana abençoado, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Deus. Guarda-nos, Pai, em tua presença, Senhor. E que até segunda-feira, né? Segunda-feira nós nos vemos aqui de novo. Eu continuo e nós vamos entrar no capítulo 2. Que Jesus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.